Por condições técnicas, nós não tivemos como apresentar parte da peça teatral nesta noite. Se bem que é um pedido do presidente, mas estamos informados aqui que não há condições técnicas de apresentar, portanto, com a palavra do presidente, nós... Já anunciamos, o presidente ele fala depois da peça e ele sai depois da peça. Feliz e honrado por estar aqui. Afinal, estou entre aqueles que têm Deus no coração. Somos 90% de cristãos em nosso Brasil. Uma democracia, um país pujante, onde o seu povo tem fé, acredita e, mais do que tudo, tem liberdade de crença. Nós sabemos o que acontece no Brasil e nosso governo jamais esperava ser presidente da República. Fiquei 15 anos no Exército Brasileiro, 28 anos dentro do Parlamento e resolvi disputar a presidência no final de 2014. Quase ninguém acreditava. Até eu mesmo duvidava do que eu havia decidido, não sei por força de quem, a não ser pela mão de Deus. Até quando eu nasci, naquele tempo, 1955, geralmente era parto normal para todo mundo. Não existia a palavra cesariana e um parto complicado. Minha mãe, muito cristã, me botou o nome de Messias. O meu pai, torcedor de futebol, botou Jair. Mas eu sobrevivi. Passei por momentos difíceis, com todos vocês aqui. Vi a morte de perto no dia 6 de setembro de 2018. Os médicos me disseram, cada 100 pessoas que levam uma facada dessa, só uma sobrevive. Eu entendo ser um milagre. Foi um milagre numa eleição que não tinha partido político, não tinha recurso, não tinha como andar pelo Brasil, mas quis o destino que nós nos elegemos. Obviamente, tinha uma história comigo dentro do parlamento que tinha a ver com quem acredita em Deus. Uma luta lá atrás contra um tal de PLC 122 que visava botar na cadeia padre ou pastor que não aceitasse realizar qualquer tipo de casamento. Ganhamos no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara, uma outra luta, um tal de PNDH3, um decreto do presidente da República de 2009, onde, entre 180 capítulos, um dos mais importantes para eles era a desconstrução da heteronormatividade. Ali no meio, a ideologia de gênero. O que é isso? É uma coisa realmente daquele lugar quente, não é de nós. Nós queremos que o Joãozinho seja Joãozinho a vida toda, a Mariazinha
seja Maria a vida toda, que constituam famílias, que seu caráter não seja deturpado em sala de aula, como queria aquele decreto de 2009. Não vou falar quem era o presidente da República nessa época. Isso, juntamente com a bancada evangélica naquele momento, que rapidamente cerrou forças, conseguimos vitórias. Tivemos deputados que foram heróis, juntamente com senadores também, do meio evangélico. Veio também a bancada católica. Aos poucos, formamos quase uma unanimidade contra a esquerda. Eu cresci aí, comecei a aparecer nesse momento, consegui ter forças para sair do nada. Eu era um deputado do Baixo Clero, conhecido como encrenqueiro, criador de caso, brigão, mas era por uma causa justa. Era a defesa da família brasileira. Família que é homem, mulher e prole. Coisa simples. Nós não perseguimos ninguém que pense diferente ou que haja de forma diferente. Mas creio que esse sentimento, essa vontade de vencer, de defender, de lutar pelo seu país, que não podemos sonhar com um país livre, próspero, que vá para frente, se não tiver uma família realmente coesa. Nos elegemos, formamos um ministério, algumas igrejas não têm esses ministérios. Vocês conhecem meus ministros hoje em dia, sabem como nós escolhemos, e muitos deles como aceitaram. Não é fácil ser ministro, todo momento é processado pela esquerda, mas estamos firmes, enfrentamos uma pandemia, 2020 e 2021, não errei nenhuma das minhas observações por ocasião da pandemia. Falei que nada devia ser fechado. Porque infelizmente o vírus veio para ficar como está até hoje, como outras gripes, outras doenças que infelizmente ficam para sempre. 2020, com a política de fica em casa, a economia te vê depois, estavam condenando os mais humildes a morrer de fome em casa. Eram pessoas que trabalhavam durante o dia para comer à noite, conhecidas como informais ou invisíveis para a economia. Criamos auxílio, dinheiro de vocês mesmos, para grande parte de vocês mesmos, o auxílio emergencial. Criamos programas para garantir empregos. Terminamos 2020 com um saldo positivo de carteira assinada. Depois criamos o Pix. Outras coisas fizemos, mas não viemos aqui. Estou aqui para discutir economia. Problemas, o mundo todo passou a viver com eles. Inflação, preço de combustível. No Brasil não foi diferente. Quem é o culpado? Me culpam de quase tudo, mas o mundo todo estava sofrendo com isso. Nós somos um dos países que menos sofreu na tocante à economia. Lamentamos as 600 mil mortes. O mundo todo morreu gente. Mas aprendemos nestes 2 anos, com alguns governadores e alguns prefeitos, e sentindo o gosto da ditadura, que resolveram inclusive fechar igrejas, fizeram barbaridade, atacaram aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade.
Liberdade até para tomar vacina ou não tomar. A liberdade, você tem que tê-la. E você pode fazer tudo que você bem entender, desde que você não entre na liberdade do próximo. Fechar escolas. Mas o governo resistiu. Só Deus sabe como resistimos. Tivemos o apoio do parlamento. Como aqui temos alguns do Congresso Nacional. O meu amigo, senador Roberto Rocha, quem diria? Do longínquo Maranhão, um aliado nosso dentro do Senado Federal. Aqui votando conosco também, o Edilásio Júnior, Josivaldo JP, Pastor Gil, Cleber Verde, e meu amigo do Rio de Janeiro, o Tony de Paula. Não foi fácil, mas estamos vencendo essa batalha. Agora temos uma outra pela frente, uma batalha espiritual, do bem contra o mal. Nós temos que fazer comparações, comparar o Brasil com outro país, comparar o nosso povo com o povo de outros países, comparar os políticos de hoje com os políticos de ontem. Nós evoluímos, nós progredimos. O que alguns querem para o nosso Brasil? Querem aprovar o aborto, como se fosse uma extração de um dente. Diz que isso é questão de saúde e não uma questão de acreditar que a vida começa na concepção. Tem um lado que quer legalizar as drogas. Países que fizeram isso foram lá para baixo. Só Deus sabe o que é uma família onde um dos seus se entregam às drogas, a tristeza que paira sobre essa família, a dificuldade para fazer com que essa pessoa se recupere. Como disse agora há pouco, a ideologia de gênero. Nós queremos nossos filhos que sigam como as mães e como os pais. A escola é um lugar de aprendizagem, não é um lugar de educar. Quem educa é o pai e a mãe. Indo para o encerramento. Eu vou falar. Nós, na maioria das vezes, decidimos o nosso futuro. E essas decisões têm que ser com a razão, não com emoção ou com o fígado. Quando os bons se dividem, os maus vencem. Nós somos a maioria do Brasil. Nós somos a maioria do bem, a maioria que trabalha, a maioria que tem o coração verde e amarelo. Essa maioria que quer continuar livre, não quer controlar a mídia, não quer atrito, não quer briga. Olha o meu governo. Em 2016, o Brasil teve 61 mil mortes violentas por arma de fogo. O ano passado baixou para 41 mil, por menos 20 mil mortes. Sim, Deus em primeiro lugar. Mas eu aprendi uma coisa, o que nós pudermos fazer aqui na terra, a gente vai fazer. O que for impossível, entregamos na mão de Deus. Uma coisa que me afasta às vezes de alguns de vocês ou das senhoras é falar a verdade, que não é fácil ouvir a verdade. Eu lá atrás, na minha campanha, peguei lá aquele versículo do João 8,32. E conheceis a verdade vos libertará. A verdade dói.
Depois, passei por outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Me desculpem, muitos de vocês não sabiam o que era política até eu chegar na presidência. Hoje, quase todos sabem o que é o Poder Legislativo, Executivo, o que é o Supremo Tribunal Federal. Fiz um compromisso durante a campanha que ia indicar um terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. E assim eu fiz. Indicamos, lá temos um pastor, que também é um ser humano, pode errar. Mas tenho certeza, as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicial, acredito, não será aprovado, porque este pastor tem o poder de pedir vista da processo. O freio que colocamos lá dentro. A outra vaga que eu tive, coloquei um piauiense, uma pessoa profundamente conhecedora do que é o judiciário, tem nos ajudado muito. Nem falo com ele, ele sabe o que tem que fazer. Quem se eleger presidente no corrente ano, indica mais 2 para o Supremo no ano que vem. A gente vai mudando, botando gente que pensa exatamente como nós, que tem a nossa crença, que acredita em Deus. E jamais indicaria alguém para o Supremo que seja abortista. Ou que queira liberar as drogas, ou acha que ideologia de gênero é uma coisa banal. Vamos indicar quem realmente se preocupa com a família, que vai estar do nosso lado, vai estar ao lado da maioria do povo brasileiro. Durante a minha campanha lá atrás, eu me lembro muito bem, estava em Brasília e fui convidado para um evento evangélico lá no Eixo Monumental. E o pastor me convidou para fazer uso da palavra. Eu falei, mas eu não sou evangélico, eu sou cristão. Não, você vai falar. E eu, meio perdido, né, dado que não estava afeto a discursar para cristãos, vamos assim dizer, terminei falando Brasil acima de tudo. E de repente veio uma luz. Deus acima de todos. Pequenas coisas, pequenos gestos que valem muito. Quando estou no meio do povo, vocês me vêm conversando, cumprimentando o povo, o que eu mais ouço é: não desista, Deus te abençoe. Pode ter certeza. Lá atrás há no livro ali que alguém pediu sabedoria para Deus. Eu peço mais do que isso todos os dias, após rezar o Pai Nosso. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Hoje no aeroporto, uma menina de uns 4 anos correu em minha direção, a peguei no colo. Eu falei para o pai: olha a nossa responsabilidade. Eu também tenho uma filha de 11 anos de idade. A nossa responsabilidade parlamentar é deixar um Brasil livre para as crianças. Um Brasil que realmente seja a nossa casa, não a casa de terceiros. Nós sabemos a cobiça externa que tem sobre a nossa terra, em especial sobre a região amazônica, que outra pessoa acabou de dizer que vamos dividi-la com o mundo. Ora, que é isso? O outro lado que fala que vamos acabar com a guerra lá fora tomando cerveja. O outro lado que fala que coitado do ladrão do celular, ele quer apenas tomar uma cervejinha.
O outro lado que diz que vamos colocar os pastores nos seus devidos lugares. Meu Deus do céu, onde estamos? O que queremos para a nossa pátria? Nós queremos ordem e progresso, mas não podemos ter progresso sem ordem. Não é fácil administrar um país. Tenho aprendido muito ao longo de 4 anos. Inclusive ceder em algum momento. Me aproximar mais das mulheres. São a nossa âncora. Nenhum de nós pode ser feliz sem uma mulher do lado. Eu sempre digo, atenção solteiros aí, eu sempre digo, quando um homem solteiro está cansado de ser feliz, o que ele faz? Acha uma namorada, se casa para ser mais feliz ainda. Eu agradeço a Deus a cada momento por essa missão de ser presidente da República. O prazer é único, com a satisfação do dever cumprido, de saber que poderia ter outra pessoa ao lado da bandeira vermelha na cadeira presidencial. Não daria certo. Não combina com o nosso povo, que é uma mistura de todos os povos do mundo. Vamos vencer, porque faremos a nossa parte aqui. E se for impossível, Ele resolverá por nós. Muito obrigado, prezado pastor José Cavalcante, pastor Raul Cavalcante, por esse honroso convite, por essa honraria também agora há pouco aqui. Não tem preço estar no meio de vocês. Sempre estive no meio do povo. E confesso que em ambiente como esse, prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas agradeço esses poucos minutos. As igrejas nunca poderão ser fechadas. Dizem que o poder emana do povo. O povo cubano quer liberdade? Quer. O povo venezuelano quer se libertar? Quer. O povo norte-coreano quer a paz? Quer. Mas infelizmente fizeram escolhas erradas lá atrás. Estão pagando um preço alto hoje em dia. O poder emana do povo se o povo souber escolher os seus líderes. Quer conhecer uma liderança política, homem ou mulher? Dê-lhe o poder. É muito mais fácil ficar do outro lado. Mas tem uma coisa chamada consciência. Tem uma coisa chamada currículo. Não é os cursos que eu fiz, não. É o currículo para o dia do juízo final. O que eu fiz ao longo da minha vida aqui na terra, serei julgado por isso, seremos julgados por isso, mas também por outra coisa seremos julgados, pelas nossas omissões. Eu faço um apelo para a garotada de 16, 17, 18 anos, converse com seus pais. O seu pai e sua mãe são pessoas que dão a vida por você, que querem o seu bem. Curta o seu pai e sua mãe enquanto eles estão vivos. Em momentos difíceis, converse com eles. Em momentos de decisões, como teremos agora, daqui a 3 meses, importante, converse com seu pai. Não precisa me ouvir, mas converse com seu pai. Ele quer o seu bem. Ele não quer que você fuja do seu país, como os jovens venezuelanos estão fugindo do seu país por escolhas erradas. Nada é fácil aqui na terra. O político que promete para você um paraíso, se afaste dele. Vocês vencerão com o sacrifício de vocês. O político que esteja no legislativo ou no executivo
O grande trabalho dele é para não atrapalhar vocês. É produzir leis que interessem a maioria do nosso povo. Que faça com que, em cima do respeito à lei, possamos ter uma vida em paz. Ninguém tem o que o Brasil tem. Ninguém tem terras agricultáveis, riquezas minerais, biodiversidade. Ninguém tem pontos turísticos maravilhosos como nós temos. Ninguém tem tanta água doce como nós. Ouso dizer a vocês, pelos números, que não somos mais um país no futuro, somos um país no presente. Agradeço a Deus mais uma vez pelo milagre da minha vida, segunda vida, e pelo milagre de uma eleição, e pela força que eu tenho dele para resistir, e pela coragem de decidir, que não é fácil, mas eu tenho que decidir pela nossa pátria, pelo nosso povo, por aqueles que são a maioria. Não dá para governar para 100%, vamos governar para 99%. A felicidade da presidência acontece nesse momento. Quando te anda pelo Brasil, é bem recebido. Um colírio para os olhos, ao longo do caminho, pessoas com verde e amarelo. Ninguém tem uma pátria tão maravilhosa como a nossa. Estou aqui porque acredito em vocês. E nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. E peço a Deus que não experimentemos as dores do comunismo. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. A peça, em 6 minutos a peça. Depois da peça nós vamos orar pelo presidente e aí estará encerrado.